Bem-vindo, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na aula 2 de inglês. Meu nome é Giovana e eu vou começar um pouquinho sobre identificar pronomes e tempos verbais em inglês. Aula número 1, já demos com a Eduarda várias dicas de como realizar a prova, ler as questões primeiros, dicas desse tipo, é muito importante, então se você ainda não assistiu, volta lá. Só que hoje nós vamos focar em pronomes e tempos verbais. Lembrando que a prova de inglês no Enem, pessoal, ela é basicamente formulário de textos em inglês e questões em português. Então, ela pode ser um pouco mais fácil. Mas, normalmente, quem escolhe a prova de inglês e não a de espanhol tem certa familiaridade com a língua. Então, a gente só precisa trabalhar essas dicas de como identificar cada questão no texto, para que vocês façam essas 5 questões de inglês no Enem bem mais rápido, pode partir para as provas mais complicadas para você. Hoje nós vamos conversar sobre pronomes e tempos verbais, mas lembrando que a dica principal para a prova de línguas no Enem é a leitura. Então, se familiarize com textos em inglês, leia charge, poemas, músicas, textos jornalísticos e procure identificar esses aspectos que nós vamos estar comentando, nós vamos comentar nas próximas aulas aqui no Solidário, tá bom? Vamos começar com o pronomes. Pronomes, por que é importante? Bem, a gente usa os pronomes para evitar repetir certos termos no texto, não é mesmo? Então, você identificar os pronomes, você consegue identificar ao que eles se remetem no texto. Então, vamos dar uma olhada aí neles. Nós temos 5 tipos aqui de pronomes. Os mais frequentes são o subject e o object pronouns. O subject pronoun está aí na primeira coluna de pronomes. Ele é basicamente o sujeito da frase. Sempre que você não realizar o nome da pessoa ou um substantivo, você vai colocar um desses pronomes como sujeito. Já os object pronouns são o objeto da frase. Então, lembrando que em inglês, eu não falo I love she, mas eu falo I love her, que é o pronome object pronouns, terceira pessoa, feminino no singular. Ok? Depois, nós temos também os possessive adjectives e possessive pronouns, que tratam de posse. Os possessive adjectives, gente, são realizados quando a gente fala o item possuído logo em seguida. Então, eu falo, por exemplo, my car. Já os possessive pronouns não repetem o item. Então, numa conversa, eu falaria para você, my car is black. Aí você me responderia, mine is blue. Sem precisar repetir a palavra car. Ok? E por último, nós temos os reflexive pronouns, que são os reflexivos, eu mesmo, você mesmo, ele mesmo e assim diante. Dê uma olhadinha nessa tabela, veja se tem alguma dúvida. No fim dessa apresentação, eu coloco todas as referências dessas imagens, então se houver alguma dúvida, dê uma estudadinha para conseguir identificá-los nos textos. Vamos dar uma olhada numa questão que utiliza exatamente o pronome. Muitas vezes, em outros vestibulares, não o Enem, essa questão é cobrada mais diretamente, como aqui na UniOeste, de 2015. Eles apresentam um texto, mas como já vimos no primeiro vídeo de inglês do Solidário, a gente vai ler primeiro a questão. Então, a questão é, na frase, they found that those who ate 7 or more portions a day, o pronome they refere-se a. Então, o que a gente tem que achar? A frase no texto. Como o pronome they está substituindo alguma coisa para o texto não ficar repetitivo, a gente vai ter que ler a frase anterior para identificar o que ele está substituindo. E a frase anterior começa como the researchers put. Então, se the researchers é o sujeito aqui, depois foi trocado por they aqui, a gente pode concluir que dessas opções aqui, os pesquisadores são a quem o pronome se refere. Muito simples, né, gente? Novamente, esse tipo de questão não é tão comum no Enem, mas você pode encontrar elas em outros tipos de vestibular por aí. Agora, os tempos verbais. Bem, você não precisa saber utilizar todos os tempos verbais para fazer a prova de inglês do Enem. Mas talvez algumas dicas para identificar os tempos verbais podem te ajudar na interpretação dos textos. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós temos o simples, o perfeito, o contínuo e o perfeito contínuo. Vamos ver as dicas para identificar cada um deles. Primeiro, vamos falar do simples. O passado simples
Se for verbos regulares, ele vai usar o ED. Seu auxiliar é o did, tanto para negativas quanto para questões. O presente simples, o verbo não muda, ou, em alguns sujeitos, adiciona o S. Seus auxiliares são o do e o does para negativa e questão. E o futuro vai usar o will e o verbo no infinitivo. Não muda, independente do sujeito. Ok? O perfeito. Nós temos sempre o passado particípio para o verbo principal. Nós temos auxiliares marcando o tempo. Então, no past perfect, nós sempre teremos o had, que é o passado. No present perfect, nós teremos o have ou o has, que estão no presente. No future perfect, nós teremos sempre o will have, que é a forma futura do have, ok? No continuous, nós sempre teremos ing, que é uma ação mais longa. E aí nós teremos o verbo to be, no passado seria was ou were, no presente am, is ou are, e no futuro will be. Já o perfect continuous vai usar todas as estratégias dos outros tempos. Então, nós temos o continuous, que é o ing. Nós temos o perfect, que é o particípio do verbo to be, que ficou been. E nós temos a marca de tempo. No passado, nós temos had, no presente, have or has, e no futuro, will have. Simples assim. Ficar atento a essas questões no texto pode te ajudar. Se você quiser saber mais, procure as fontes que eu coloco no fim dessa apresentação. Outra coisa que você pode procurar entender é por que cada tempo verbal é usado, o que ele quer dizer no texto. Então, além de significar o tempo exatamente, passado, presente ou futuro, os passados simples, por exemplo, é uma ação que começou e terminou no passado e normalmente você menciona quando aconteceu. Enquanto o contínuo é uma ação mais longa que aconteceu no passado. E assim por diante. Então, essa é outra dica para você que tem mais familiaridade no inglês e precisa de maneiras de identificar o motivo dos usos dos tempos verbais mais rapidamente para a prova do Enem. De novo, se você adquirir a prática da leitura e criar um hábito com a leitura, você vai aprendendo o uso desses tempos e você vai entendendo quando eles são usados em contexto, como o Enem exige. Aqui nós temos um exemplo do Enem 2017. Lembrando, o Enem não cobra o uso do tempo verbal, mas você pode usar ele para te ajudar. Então vamos ler a questão primeiro. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagem de Israel. E aqui você quer saber qual o objetivo, né, desse guia de viagem de Israel. Nós temos as palavras-chave: descreve, informa, divulga, recomenda e apresenta. Vamos ver cada uma em detalhe. Descreve a história. Vamos ver. Os tempos verbais. Has been. Tem muito presente aqui. Has, is. Então, eu eliminaria isso. Hábitos religiosos. Pode ser uma questão de hábitos, já que nós temos muito presente. Nós divulgamos os principais pontos turísticos. Como não tem muitos nomes com letras maiúsculas de pontos turísticos aqui no texto, eu também vou eliminar isso. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre riscos. Poderia ser, mas lembrando que quando a gente alerta, a gente usa ou o imperativo ou algum modelizador, e não estou enxergando isso aqui, mas vamos deixar elas aqui. E, por fim, apresentar aspectos gerais da cultura. Eu marquei aqui, no próximo slide, algumas sentenças que podem te ajudar a identificar melhor essa resposta. Então, nós temos aqui falando de spiritual quest, de history, de safety and diverse population. Então, nós estamos falando de diferentes aspectos da cultura de Israel, portanto, a resposta é a letra E. Novamente, assim como Eduardo mencionou na primeira aula, o que ajuda mais aqui são as palavras de origem latina, que são muito similares às do inglês, como spiritual, history, que a gente consegue identificar mesmo sem muito conhecimento de inglês.
Mas, identificando os tempos verbais, você não precisa nem ler o texto, você já pode saber de que tempo se trata e que tipo de objetivo teria um texto desse. Não é mesmo? Espero que tenha ajudado. Lembrando que quaisquer outras dúvidas e mais informações, você pode procurar a monitoria ou entrar nessas referências aqui para estudar um pouquinho mais. Boa sorte e boa